do versículo 18. Louvado. É muito conhecido esse texto. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir a leitura. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só as mulheres desta casa de oração podem repetir este versículo agora. 1, 2, 3. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Muito bom, mas vamos aprender com os homens agora. Quer ver? Os homens, não passem vergonha. Os homens agora. Voz do barítono me ajuda. 1, 2, 3. Agora todo o povo do Senhor em uma só voz, para memorizarmos da mente e no coração. 1, 2, 3. Mas é o que Deus quer fazer em nós hoje. Podemos tomar assento e vamos para a meditação e a revelação da palavra de Deus para esta noite. Santos, Igreja de Cristo, obreiros do Senhor, é muito bom sermos crentes, é ótimo pertencermos a um clã religioso, é magnífico estar em uma igreja como esta. Bom mesmo seria se todos nós estivéssemos na presença de Deus, como estamos às vezes na presença dos homens. Seria totalmente diferente. Muitas vezes o pregador ele gasta mais tempo preparando o povo para colocar o povo em posição de adorar do que para pregar o Evangelho de Cristo. Somos um povo que, embora tenhamos tudo de bom de Deus, passamos muitas vezes desapercebidos acerca da graça e da glória e da manifestação de Deus. Nesta noite eu quero aqui narrar uma história, talvez a mais bela história da Bíblia que eu tenha visto desde que conheço a fé. Eu quero aqui narrar a história do nascimento de uma igreja. O nascimento de uma igreja que foi considerada como a igreja mais poderosa de sua época, a igreja de Éfeso. Eu quero aqui hoje convidar vocês a mergulharem comigo na história bíblica, na história do passado, para tentarmos assim perfazer o nosso futuro. O tema desta noite é este: nascimento, crescimento, deterioração e morte e ressurreição de uma igreja. Tudo isso nós vamos aprender aqui hoje nesta linda e bela história. Esta história começa no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, mais conhecido como o livro dos Atos do Espírito Santo, o livro do nascimento da igreja, o livro dos milagres. Nós temos ali a história do maior missionário que este mundo já conheceu. Muitas vezes nós colocamos o nosso Cristo como sendo o maior missionário. Damos a Jesus este cargo, porém, este homem que eu vou vos falar aqui hoje foi muito mais longe que o nosso mestre e percorreu muitos lugares e ganhou milhares de corações. Um homem que sozinho, mesmo não tendo os recursos que temos hoje, conseguiu evangelizar a Ásia toda de sua época. O nome deste homem eu vou omitir durante alguns momentos. Eu quero falar algumas das suas qualidades. Este homem era apóstolo, era mestre. Este homem era pastor, era missionário. Este homem era um evangelista. Este homem era uma bênção. Este homem era pentecostal. Este homem era tomado pelo Espírito do Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Era um homem que não se deixava levar pelas multidões. Era um homem que não se deixava levar pelos méritos e nomes e substantivos que alguém lhe qualificava. Era um homem que tinha, antes de mais nada, respeito com a igreja de Cristo e com a obra que Deus confiara no seu coração. Este homem, para mim, nesta noite, será aqui a visão máxima de como Deus pode usar alguém para modificar uma época todinha. Este homem é o nosso irmão Paulo. Um homem que caiu de cima de um cavalo ao ter a visão da glória de Cristo e teve a sua vida transformada para a honra e glória de Deus. E o meu desejo nesta noite é que muitos crentes aqui caiam de cima do seu cavalo também. Deste cavalo do formalismo, deste cavalo
da insegurança de adorar e dar a liberdade ao Espírito Santo, dessas coisas que às vezes nos prendem e nos levam a um materialismo tão grande que fica ofuscada a presença de Deus diante de nós. Vamos aprender hoje aqui com Paulo o que é que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a Ele. Paulo estava vindo de uma grande conferência missionária bíblica. Paulo estava vindo agora das partes baixas do mundo, do grande país, podemos dizer assim, da grande localidade chamada Grécia. Paulo estava vindo ali da terceira maior igreja de sua época, ali na Grécia, a igreja de Corinto. Quem olhasse para aquela igreja iria dizer: não haverá outra como esta, não haverá uma igreja mais bela, não haverá uma igreja mais poderosa, não haverá uma igreja mais cheia do Espírito do que a igreja de Corinto. Hoje nós vamos aprender que Deus, Ele não se ilude com números e não se ilude apenas com nomes e nomenclaturas. Deus não conhece esta maior igreja ou aquela grande igreja. Deus conhece o povo seu com o coração aberto para adorar o seu nome. Paulo, vindo da grande cidade de Corinto, havia deixado ali os seus missionários, os seus obreiros, e quando Paulo deixa aquele lugar, o seu coração palpitava por ganhar almas. E Paulo, quando chega agora na Ásia Menor, ele atraca no porto da cidade de Éfeso, e quando passa por aquela grande e magnífica cidade, ele descobre que ali era um palco onde Satanás ludibriava e enganava as vidas daquele lugar. Éfeso não era uma mera cidadezinha, Éfeso era uma megalópolis, Éfeso era uma cidade enorme, com cerca de quase 1 milhão de habitantes. Éfeso era a capital de sua época, dizemos assim, capital comercial de sua época. Éfeso era conhecida pelas grandes madeireiras que lá existiam, e a maioria dos homens que lá trabalhavam eram empresários e microempresários. Éfeso era uma cidade rica, Éfeso era a mãe do espírito do materialismo de sua época. Éfeso era uma cidade bela. Hoje, onde era Éfeso, é a nossa grande chamada cidade de Turquia, né? O país de Turquia. Hoje, naquele país, menos de 500 crentes são encontrados em suas ruas e em suas igrejas. Éfeso era uma grande polo comercial e era um centro de adoração à deusa Diana. A Diana dos Efésios, segundo a história antiga, Éfeso havia construído dentro daquela grande cidade um templo mais belo, muito mais belo do que o belo era o templo de Salomão. O templo da deusa Diana era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E centenas de milhares de homens e mulheres cultuavam uma deusa chamada deusa do amor. E diante dela ofereciam os seus cultos de sexo livre, e aquela cidade era totalmente depravada pelo espírito do mundo que hoje tem percorrido também o nosso país. Éfeso era conhecida pela magnitude daquele templo, e se não bastasse isso tudo, Éfeso também era conhecida por ser uma grande capital de magia negra de sua época. Havia em Éfeso conferências e mais conferências de bruxos, de satanistas já naquela época. Aquela cidade era o covil de Satanás na terra. Mas aprove a Deus enviar um dos seus ungidos até aquele lugar. E quando Paulo começa a percorrer a grande cidade de Éfeso, eu quero crer que havia 2 multidões que observavam. Uma multidão era a multidão dos anjos de Deus, que com as suas roupas brancas olhavam para Paulo